Meu parceiro Mário Luiz, Rebeca, você querido ouvinte do Show do Esporte, muito boa noite. Futebol a nossa meta. E o Botafogo novamente mostrou a sua força no Newton Santos, 100% de aproveitamento em casa. Venceu o clássico carioca contra o Vasco, 2-0. Botafogo que já venceu o Flamengo fora de casa, porque é clássico, mas é no Maracanã. Venceu o Fluminense, venceu o Vasco, venceu o Corinthians, venceu o Palmeiras, só falta o Santos. Venceu o Palmeiras fora de casa, venceu o Atlético, falta ainda o Cruzeiro e tem uma batalha dificílima contra o Grêmio. Mas falando do jogo de ontem, um detalhe me chamou muita atenção. Primeiro, que o Botafogo dá uma resposta à saída de Luiz Castro de uma forma coletiva, de uma forma a qual os jogadores devem ter se reunido durante os poucos dias, porque o Botafogo é o único time do planeta que consegue entrar em uma crise liderando um campeonato. É o único time do planeta que consegue ser capa de revista do lado negativo, jogando as partidas que vem jogando. Então falo para você, torcedor alvinegro, vontade se chama a palavra mágica que o Botafogo tem empreendido nessa competição. Apetite, a força física. Eu falava isso muito lá atrás, quando eu via nos scouts o peso, a altura e porte físico dos jogadores do Botafogo. Tirando poucos ali, Tietê, o Segovinha agora, os demais são jogadores de muita capacidade física, de explosão, de num embate um contra um, que futebol, apesar de coletivo, tem muito um contra um. O Botafogo sempre levando vantagem nas divididas. Então tá com fome de bola, uma dedicação absurda, somente com uma preparação física muito boa e muito foco, um time consegue fazer o que o Botafogo tem feito. Então tem crença no seu jogo o Botafogo. Tá solidária a equipe. A gente vê nitidamente que dentro e fora de campo, ontem eu vi, por exemplo, uma coisa que me surpreendeu, jogadores cansados pedindo para ser substituído. Tiquinho mesmo falou, estou morto, me tira. Isso é coisa rara no futebol coletivo, porque cada um quer o seu troféu, cada um quer aparecer. Então as reações do vestiário, principalmente com a contusão do Rafael, vê a coletividade, o amor que cada um tem. Nas substituições, quando um abraça o outro que vai sair, o Tiquinho ontem, ou abraçar o companheiro que entrar no lugar dele. Então isso dá força para o time fazer o quê? Recompor a marcação. Aquela velha história que todo treinador gosta de falar antes do jogo, de todos por um. A falta tática, aquela falta do meio de campo. Dobrar a marcação, o Botafogo tem dobrado as marcações, principalmente nas laterais, quando os alas, os externos voltam para marcar. Ou seja, além da linha original, muitos jogadores voltam. O Santos volta muito, o Júnior Santos volta, já viu? Ontem eu vi o Júnior Santos na lateral esquerda, ajudando o Urugo. Então consegue bem e é fatal quando ataca. O Botafogo está sendo fatal quando ataca e assertivo defensivamente. É fato que tem o dedo do Luiz Castro, é inegável isso. Principalmente que o Luiz Castro foi um dos poucos treinadores europeus que veio para cá para implantar uma mentalidade e viu que com a mentalidade que ele iria implantar não daria certo. Ou ele faria aqui, ele cairia e seria demitido, ou ele mudaria para o comportamento brasileiro, de não perder e evitar as bolas alçadas na área. E ele treinou muito o Adrielso e o Cuesta de tirar as bolas alçadas. E o contrário, treinou muitas bolas paradas. Então o Botafogo consegue ir bem quando ataca e assertivo quando defende. Um time se compacta, está equilibrado, o Botafogo está equilibrado, fisicamente está muito forte. Tiquinho roda de um lado para o outro o tempo todo, sai da área para fazer o pivô. Ontem o passe do primeiro gol foi exatamente isso. Então, é a primeira vez, outro detalhe, Mário, que me chama a atenção do torcedor alvinegro, é a primeira vez, coisa que só acontece ao Botafogo, né? É a primeira vez que o interino, que não faz parte do dia a dia, assume. Veio da empresa, veio lá do Lyon da França para comandar o Botafogo. O Botafogo vai ter um jogo dificílimo contra o Grêmio, mas vira o chip, o Grêmio vai enfrentar o Bahia lá na Fonte Nova pela Copa do Brasil. Um jogo complicado, mas só para dar um detalhe da parte do Botafogo é o seguinte, no primeiro gol, no lance do Tietê dá uma impressão, eu que estava narrando o jogo, vendo que ele vai voltar o lance. E ele simula que vai voltar, mas não. Nisso, Hugo, Luiz Henrique e Chiquinho se movimentam coletivamente
em sincronia para lugares diferentes do campo. E aí é onde que Tietê dá no Luiz Henrique e Tiquinho vem para o lado de cá. Luiz Henrique faz a diagonal, dá o toque e já, o time do Vasco fica batido, fica de frente com o goleiro para fuzilar e fazer o gol, confundindo a marcação. Então eu vejo o Botafogo sim candidato ao título com 13 rodadas, se vai ser campeão, não sou mãe de nada. O Flamengo tem muito mais qualidade tecnicamente para ser campeão, o Palmeiras tem, mas no campo, vontade e coletividade, eu estou vendo poucos times com essa entrega do amigo se entregar para o amigo. Daquele cara que perde a bola e o cara dá um carrinho para recuperar a bola que o amigo perdeu. Tirando o vacilo que o Adrielson tem cometido, eu não sei se é falta de confiança, ou então está confiando muito em Lucas Perry, porque o que ele fez ontem, Lucas Perry salvou. Para não estender muito, essas são as minhas iniciais para alegrar a torcida alvinegra, porque pode sim confiar que com um terço do campeonato o Botafogo tem ampla chance de ser campeão brasileiro, por mais incrível que possa parecer.